Salve, rapaziada, hoje eu passei um dia meio off aqui no canal, aproximadamente 20 horas sem postar nenhum vídeo. Uma das razões óbvias é porque não teve nenhum jogo relevante nas últimas 20 horas. Ah, teve o Guarani e o Operário venceu, passou o Sport na tabela de classificação. Isso é um papo para depois. Ah, teve Amazonas e Brusque na Série B. Porra, eu assisto tantos jogos todas as semanas que hoje eu teria um dia off. Eu não ia focar em assistir Guarani e Operário, muito menos Amazonas e Brusque. Vai ter o jogo da Seleção Brasileira agora, às 10 horas contra o México, mas é um amistoso também. Então, na prática, não teve nada de muito relevante de jogos para trazer aqui para o canal. Beleza, Série B, análise complementar da tabela, a gente faz no próximo vídeo, isso é um papo para depois. Mas eu não ia perder muito meu tempo, minha energia para focar nessa análise. Então, tirei um dia off, saí um pouquinho e estou de volta 20 horas depois aproximadamente. Sem mais enrolações, vamos trazer aqui algumas informações sobre Pedro Lima, mais uma vez, né? Temos duas informações relevantes sobre Pedro Lima e também falar sobre a nota oficial do Sport a respeito daquela situação de Everton Felipe e todo o escândalo do DM do Sport. Simbora aqui para, primeiro, a matéria do jornal AS da Espanha, que trouxe aqui toda a matéria sobre Pedro Lima e todas as atualizações sobre as informações. Vamos lá. O que é que diz o jornal AS? O portal com uma das maiores credibilidades aí da Europa, da Espanha, inclusive. Pedro Lima, 2 pontos. Chelsea está à espreita, Madrid está esperando. O promissor lateral do Sport Recife interessa a diversos clubes. Os azuis, os blues, lideram, mas em Valdebebas estão de olho neles. O seu preço é de cerca de 6 a 7 milhões de euros. Desce daqui a pouquinho. Na prática é um pouco mais, tá, irmão? A multa dele é no mínimo 12 milhões de euros. Se quiser levar logo, só é pagar a multa. Então 6 a 7 é uma aspas um pouquinho equivocada. Mas ok, vamos lá. Abre aspas, tudo o que está acontecendo com ele não é surpresa. Lima é talvez uma representação clara de tudo o que queremos alcançar no processo de desenvolvimento dos jogadores de futebol de base. Conhecendo a sua capacidade e potencial, é um projeto de longo prazo, um atleta na qual o Sport Recife investiu muito nos últimos anos. Foi assim que o João Marcelo Barros, chefe da Comissão de Gestora de Futebol do Sport, se expressou recentemente sobre Pedro Lima, um lateral de 17 anos que poderá dar retorno a esse investimento na formação de que fala Marcelo Barros. E o fato é que vários grandes nomes já seguem os passos de Pedro Lima há algum tempo. Quem mais impressionou nos últimos tempos foi o Chelsea, mas o Real Madrid está atento. Ok. Caso não haja avanço do lado azul, a opção de Pedro Lima ganharia peso em Valdebebas. Pedro Lima já foi convocado pela Canarinha Sub-20 e pela CBF. É considerado um dos laterais mais promissores da prolífica seleção juvenil brasileira. Foi indiscutível na última Copa do Mundo Sub-17. No flanco direito da defesa está uma das posições onde a equipe branca deve olhar para o futuro, com Carvajal e Lucas Vázquez com mais de 30 anos, ambos com 32. No entanto, o passo natural seria começar a tomar medidas em Castella, jogar no Real Madrid B, né? Para absorver a idiosincrasia madrilena. Ok. Os valores envolvidos na operação rondam os 6 ou 7 milhões de euros. Nesse momento foi mais ou menos isso, né? Colocaram de 7 a 8 milhões de euros fixos, podendo chegar a 10. Ou seja, de 40 a 56, 57 milhões de reais aproximadamente, foi essa mais ou menos a proposta que circulou, que o Chelsea fez por Pedro Lima, tá? Para o Sport, no caso. Um investimento interessante para um menino que é comparado pelas suas condições a uma lenda como o Cafu. É sempre bom colocar o ponto que quem fala isso, essa questão de comparar Pedro Lima com o Cafu exatamente, não é a torcida, né? Não é a torcida. Óbvio que tem uma galera que, meio que aspas, cai na pilha da imprensa e que quer levar o potencial, o patamar do menino a comparar com o Cafu. Mas é óbvio que ele não é o novo Cafu nesse momento. Pode ser que ele se torne daqui a 3, 4, 5, 10 anos, ganhe uma Copa do Mundo, não sei. O tempo é que vai acontecer. Mas hoje comparar Pedro Lima com o Cafu é muito precoce, até porque Pedro Lima tem que melhorar muito o fundamento da marcação. Então isso aqui é a imprensa basicamente da Espanha que coloca a comparação com um novo Cafu, tá, gente? Ó, Lima foi promovido em janeiro ao time titular do Sport, da Série B do Campeonato Brasileiro, e em abril conquistou o Pernambucano, seu primeiro troféu como profissional. Beleza, isso aqui a gente já passou, né? Várias vezes, inclusive. Daí a recente renovação, apenas um mês após o seu lançamento, a renovação do contrato, em fevereiro, a equipe do Cabedelo, ok, assinou a prorrogação contratual até 2027. É sempre bom colocar o ponto.
Isso aqui é uma tradução literal do espanhol do jornal do Diário AS. Mas é a equipe, tipo, rubro-negro e tal, assinou uma prorrogação contratual até 2027, ok. Um impulso de confiança que não ficou nos escritórios, já que Lima assumiu as duas vias da equipe comandada por Mariano Sousa. Nesse momento há várias equipes na corrida e o Real Madrid está consciente, está ciente ali e de olho nas movimentações do mercado, mas continua na expectativa. Tal como foi publicado na Inglaterra, o Chelsea está na pole position, embora o caso não esteja de forma alguma encerrado. Os homens de Todd Boehly, tal como a equipe branca, Los Blancos, o Real Madrid, têm uma parte importante do seu radar colocada no Brasil, como demonstra a Operação Estevão. Do lado londrino, os casos de Vinícius Júnior, Rodrigo, Renier ou Hendrick do lado madrileno. Complementando, a balança ainda não foi equilibrada, mas parece claro que o futuro de Pedro Lima, mais cedo ou mais tarde, está longe do Sport Clube do Recife. Basicamente foi toda essa matéria do Portal AS falando que o Real Madrid ainda está interessado no garoto e que não tem nada encerrado em relação a negociações e que o Chelsea levou não. O Real Madrid não quer perder Pedro Lima tão facilmente assim para o Chelsea. Foi a matéria publicada pelo Portal AS, só para deixar bem claro, tá? E para complementar as informações sobre Pedro Lima, o GE até publicou que o Pedro Lima já chegou ao Recife para se reapresentar no esporte e pode virar reforço contra o Paysandu. Abre aspas para o que disse o Guilherme Falcão. Amanhã ele será reavaliado pelo departamento médico para verificar se está apto a integrar a nossa rotina de treinos. E espero que seja liberado para seguir a rotina de preparação da equipe. Pedro Lima que teve um choque de cabeça aí no meio da semana, no treino da seleção sub-20, e teve até que ser afastado ali dos treinamentos por um período. Mas já está de volta, aparentemente está tudo tranquilo com o Pedro Lima, vai ser reavaliado pelo DM, se ele for liberado ele pode ser relacionado contra o Paysandu. Dito isso, Mariano Sousa passou desde segunda-feira, terça-feira até hoje, basicamente treinando a equipe com a nova formação, com novas peças ali, se testou até o próprio Fabrício Domingues do lateral direito. Então, a lógica, até pela coerência, é que Pedro Lima seja banco. Pô, se tu passa 7 dias, sei lá, 5, 6 dias treinando uma formação com determinadas peças para um jogo específico, não é porque Pedro Lima voltou hoje que amanhã ele já tem que ser o titular, não, pô. Para mim seria um erro, inclusive. Pô, coloca ele no banco aí no segundo tempo, ele pode entrar sem dúvidas nenhuma. Se o time não estiver jogando bem, precisar do garoto, ele pode entrar até como um ponta mais ofensivo, ou até mesmo como lateral mesmo, enfim. Ele agrega, sem dúvidas, mas eu não acredito que ele seja titular contra o Paysandu, não, mas pode ser pelo menos uma opção no banco de reservas, tá, rapaziada? Dito tudo isso, tem mais uma atualização sobre o caso Pedro Lima. Vamos voltar ao ponto da negociação dele com o Chelsea, o Real Madrid está interessado e tal. Teve uma informação publicada recentemente no portal Relevo que Pedro Lima está muito próximo de ser jogador do Chelsea. O time inglês foi a equipe que mais se interessou pelo jogador e agora embarca na fase final de sua transferência, faltando muito pouco para fechar a negociação. Tem toda a matéria aqui também no portal Relevo. E aí, até o próprio Portal do Leão, que é um bom perfil aí que posta as notícias, eles publicaram retweetando. Bastou a chegada do Real Madrid que os caras aceleraram as transferências. Pode ser que sim, né? A partir dessa informação do Diário AS que o Real Madrid está interessado no atleta, o Chelsea vai lá tentar fazer uma nova proposta para melhorar até a oferta em relação a percentual para o esporte, enfim, e pode ser que o jogador do Chelsea na próxima semana tenha uma anúncio oficial ou não, aguardar. É literalmente isso, ainda não tem nada 100% fechado em relação a Pedro Lima, tá, rapaziada? Olha, agora para finalizar, toda a nota oficial do esporte sobre Everton Felipe. Tentarei ser o mais rápido possível aqui nesse vídeo. O Sport Clube do Recife repudia as declarações feitas recentemente pelo atleta Everton Felipe em pronunciamento ao longo da semana. Das 9 cirurgias citadas pelo ex-jogador, apenas 2 ocorreram durante a sua época no clube. A primeira delas foi em setembro de 2017, ruptura do ligamento cruzado anterior, após lesão. Everton Felipe passou pelo procedimento, reabilitou-se plenamente e prosseguiu a carreira, inclusive sendo negociado por termos milionários para o São Paulo. Na sequência, defendeu ainda o Atlético Paranaense, Cruzeiro, Goianiense e também o São Paulo novamente, onde em todas as passagens foi considerado integralmente apto para a prática esportiva. O retorno dele ao esporte ocorreu em 2021, em que continuou jogando regularmente até lesionar o menisco em fevereiro de 2022, onde passou por cirurgia realizada por médico da escolha de Everton Felipe. Na ocasião, agradeceu publicamente os serviços prestados pelo DM do clube, pela diretoria de futebol e pela presidência executiva.
Mais uma vez completamente reabilitado, Everton Felipe voltaria aos jogos em junho contra o Bahia, porém foi submetido à cirurgia de urgência por conta de um apendicite. Assim, depois desse procedimento e novamente recuperado, o ex-jogador deixou de ser utilizado por questões meramente técnicas e fez o último jogo pelo clube em agosto daquele ano. Ao término do contrato, no fim de 2022, Everton Felipe não teve qualquer restrição para a prática desportiva, algo avalizado também por profissionais de fisiologia e preparação física. Inclusive, o ex-jogador assinou um contrato profissional e entrou em campo por outra agremiação em 2023. É bom colocar esse ponto aqui que nessa nota eles não falaram absolutamente nada sobre o Portimonense, que fez uma proposta oficial para o Sport por Everton Felipe, para ele jogar lá em Portugal, e estava basicamente tudo feito, e o Sport fez um novo contrato para estender mais ainda o contrato dele, 2022 para 2023, e aí depois meio que rasgaram esse contrato, não renovaram, e também teve a outra cirurgia que meio que largaram ele, e o Sport até o momento não se pronunciou nada sobre isso exatamente, mas ok. De maneira clara, conforme o RNF-TAF, Regulamento Nacional de Registro e Transferência de Atletas de Futebol, nos artigos 2, 6 e 11, é necessário um atestado garantindo condições médicas e físicas para a prática desportiva. Assim sendo, as cirurgias realizadas quando da época dele no clube foram bem-sucedidas e em nada afetaram a carreira do atleta, conforme traz os supracitados resgates históricos. Os demais procedimentos que Everton Felipe passou, incluso uma ruptura ligamentar, foram posteriores à passagem dele pelo esporte, sem mais ou qualquer relação junto à instituição, reforça o clube. Desta forma, são levianas as alegações tecidas contra o esporte e contra o Departamento Médico do Esporte, no caso, que tem extensos e ilibados serviços prestados na medicina esportiva de Pernambuco. Resumidamente, eles meio que falaram que o que Everton Felipe estava publicando nas redes sociais era algo infundado, sendo que tem as provas em áudio, em print de WhatsApp, em contrato feito. Basicamente foi uma nota oficial ali meio que protocolada do esporte em relação a essa situação. Mas é aquilo, né? A gente não está dentro do clube, fica um pouquinho mais difícil para a gente dar um palpite ou opinar com maior convicção sobre algo se a gente não está lá dentro de fato. Mas por tudo que o jogador expôs nas redes sociais, do descaso do DM em relação à situação dele, fica difícil acreditar no DM do esporte. E não é só por causa dele, não. É por causa de João Igor, é por causa de Saulo Avatar. Inclusive, ele comentou na publicação de Everton Felipe, irmão, eu passei por isso também. Além da questão de Saulo Avatar, tem um monte. Luan, ex-Palmeiras. Tem mais aqui, eu não vou lembrar todos os nomes de cabeça não, tá, gente? Mas tem Neilton, tem vários. Mas, enfim. Bom, tá aí toda a nota oficial do esporte. Tamo junto, estaremos de volta mais tarde, ou amanhã de manhã em vídeo. Abraço para todos vocês, estamos de volta aí. A qualquer hora, tamo junto. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações.